Sejam mais que bem-vindos para vocês que estão me acompanhando tanto no Instagram quanto no YouTube. Hoje nós vamos falar por qual dívida você começa, qual dívida eu negocio primeiro para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Para você que está me vendo aqui e não me conhece ainda, eu me chamo Dagiele Weipert, eu sou especialista em ataque às dívidas e todos os dias eu trago técnicas e estratégias para você que é assalariado sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E todos os dias eu trato de um tema e o nosso tema de hoje é por qual dívida começar a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Eu costumo sempre dizer que quando a gente fala qual dívida negociar primeiro, várias coisas vêm na cabeça. Então, às vezes a pessoa pensa, eu vou começar pela que é mais cara. Será que eu começo pela que eu pago mais todo mês? Será que eu vejo qual tem o maior juros para que aí sim eu vá e comece a negociar por ela? Pô, será que eu tenho que parar de pagar tudo? Meu Deus, eu não posso deixar de pagar nada. Então, normalmente, quando a gente fala de qual dívida negociar primeiro, a primeira coisa que precisa estar clara na sua cabeça é que a resposta é aquela que vocês adoram, entre aspas, que depende. Que sim vai depender da sua vida. Então, o que eu quero falar aqui para você? Hoje, eu não vou dizer para você que você vai começar pelo cartão de crédito. Eu vou dizer para você que, de acordo com o seu caso, você vai avaliar qual é a dívida que, no seu caso, você vai começar a negociar primeiro. E para que eu diga isso para você, eu preciso te dizer que eu não vou dar aquelas respostas prontas que muitas vezes vocês literalmente têm na internet. Por que eu digo isso? Porque quando a gente pega uma resposta pronta, a gente escuta e a tendência é, putz, isso não vai funcionar para mim, porque o meu caso é um pouco diferente, porque eu moro aqui, porque eu moro ali, ou então como a Cida fala, pô, como é que eu vou começar a negociar, ô senhora educadora financeira, se eu mal tô conseguindo colocar comida dentro de casa, né, Cida, sei que você não falou isso, tá? Tô só dando um exemplo. Quando eu tinha dívidas, talvez você não saiba a minha história, numa outra oportunidade eu vou falar um pouco mais, né, da minha vida para vocês, não é o tema de hoje, mas eu me endividei, né? Eu tenho 33 anos e aos meus 24 anos eu devia mais de 100 mil reais ganhando 3.800 por mês. Então, eu fiz muita coisa errada na tentativa de acertar. Sempre, por exemplo, eu considerava que pagar o cartão de crédito era prioridade, que eu tinha que fazer um consignado para pagar o cartão. E quando eu ouvia na internet, troque uma dívida cara por uma dívida mais barata. Eu trabalhava no banco, eu era gerente de banco. Eu ouvia isso dos educadores financeiros e eu pensava assim, eu não tenho mais limite, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Eu não tenho mais margem de consignado. Eu não tenho mais crédito na praça. Eu tô com todo o meu limite do Itaú que tá tomado, no HSBC que eu trabalho eu não tenho limite, e mesmo que eu for pegar empréstimo, vão bater o olho no meu contra-cheque e vão ver que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho condições de assumir mais parcela. Então, eu quero desconstruir isso de vocês. Uma coisa que eu falo muito pra vocês é que sim, na caixinha de rótulo que a gente tem que dar pras pessoas, eu sou uma educadora financeira, né? Porque eu tô na internet falando sobre finanças. Mas quando eu me apresento aqui, eu falo, ó, eu sou especialista em ataque às dívidas. Por quê? Eu sou contadora de formação, eu fiz lá minha faculdade, eu vivi praticamente 9 anos dentro de banco, trabalhando em tudo quanto é área que vocês podem imaginar, trabalhei na parte interna, trabalhei lá na gerência, posso ajudar, eu brinco que no banco eu só não fui caixa e gerente geral, esses cargos mais altos, mas eu trabalhei como gerente de todos os segmentos, trabalhei ali no atendimento direto do cliente que chegava na agência, enfim. E o que eu quero te dizer aqui, quando a gente desconstrói essa parada de educação financeira é para dizer para você que quando eu estava lá vivendo tudo isso, eu não queria ouvir essas respostas prontas. Eu queria saber ali, no meu caso, na minha situação, quem aí quer saber uma coisa pro seu caso? Quem aí acha que seu caso é diferente? Por conta das suas circunstâncias, por conta de todas as situações da sua vida. Então, sempre que eu falo aqui com vocês, meu rótulo é de educadora financeira, mas eu falo aqui de uma forma que vocês entendam que eu tô aqui para mostrar para vocês um caminho 10 vezes mais rápido para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Eu não estou aqui com o intuito de te dar uma resposta pronta que você encontra no Google, porque isso não funcionou para mim. Então eu vou dizer para você assim, ó, vou dizer para ti o que eu gostaria de ter ouvido quando eu tava com dívida, ok? Agora, sempre que eu começo a esquematizar a organização de dívida, como é que eu separo as dívidas, tem um conceito que eu falo para as pessoas que é
Ninguém tem o seu CPF, ninguém ganha o que você ganha, ninguém tem a vida que você tem. E a partir daí, você já entende que, então, peraí, para que eu possa começar a escolher qual dívida eu vou negociar primeiro, eu preciso levar em consideração que o cenário das minhas dívidas é único. São dívidas parecidas, tá? O colega pode ter um consignado também, um empréstimo pessoal também. O seu colega de trabalho pode ter dívidas muito parecidas com a sua, mas o seu CPF só você tem. E aí, eu tenho a oportunidade de começar a olhar para a característica das minhas dívidas junto com a minha situação, para descomplicar isso para você. Se eu jogo as receitas prontas para negociar a dívida fora, eu tenho um papel em branco para fazer uma coisa que eu chamo meu mapa de dívida, que é o meu, da Stephanie, da Thelma e da Silvana. Então, para você começar, anota isso que eu tô te dizendo, para você começar a entender todos os seus compromissos financeiros, que a gente chama de dívidas, estando eles em dia ou não, você pagando todos eles, até conseguindo pagar com muito sufoco, né, no cheque especial, usando o cartão, não importa, você vai montar um mapa de dívidas para o seu caso, para que você consiga entender e visualizar com o que eu chamo de visão de helicóptero. Quem me ensinou isso, inclusive, foi uma chefe minha do banco. Visão de helicóptero, que é nem tão longe, nem tão perto. É uma visão assim de cima que eu consigo entender o que está acontecendo na minha vida. Você vai pegar uma folha em branco e vai escrever meu mapa de dívidas, para que você possa começar a colocar suas dívidas de uma forma estratégica no papel. Não é fazer a triste lista das suas dívidas, e sim uma separação delas por tipo, categoria, taxa de juros, porque talvez até aqui você achou que dívida era tudo igual. Vou te dar uma notícia. Se tem uma coisa que dívida não é, é igual. Um empréstimo que desconta do salário tem dois tipos, o consignado e o CDC salário. Cartão de crédito tem dois tipos, o cartão consignado em folha e o cartão tradicional. Cartão de crédito, se tá em dia, negocia de um jeito, se tá em atraso, negocia de outro. E aí eu começo a entender que, opa, peraí, então não é simplesmente como negociar minha dívida, que de acordo com o meu caso, como estão dispostas as minhas dívidas. É o conceito que eu chamo de olhar para a dívida de acordo com a característica dela dentro da sua vida. Porque um cartão de crédito na sua vida pode ter uma técnica uma técnica de negociação totalmente diferente no caso de outra pessoa. Porque se você já parcelou a fatura infinitas vezes, é diferente da pessoa que nunca parcelou uma fatura, mas paga o mínimo. Tá caindo a ficha para vocês? Que um monte de detalhe importa na hora de sair do caos financeiro, na hora de escolher uma dívida para negociar? Então, anota isso. Eu pego uma folha em branco e começo a entender cada uma das minhas dívidas para que eu possa separá-las de acordo com o tipo, taxa de juros e circunstância de cada uma delas. Esse é o passo número 1. Entender que dívida não é tudo igual, e que para o seu caso, as dívidas vão ser tratadas de forma diferente. Essa é a primeira coisa que a gente vai falar aqui. Uma vez que você entendeu que o seu caso é único, como é que nós separamos as dívidas e qual é uma separação possível, tá? Eu não trouxe um papel aqui para desenhar para vocês, mas basicamente eu falo que quando a gente vai no supermercado, você tem lá a parte da padaria, a parte do açougue, a parte dos produtos de limpeza e a parte da fruta e verdura. Não é assim quando você vai no mercado? Não é comum você achar lá um pedaço de mamão e um pedaço de carne, né? O mamão tá lá no mamão e a carne tá lá na carne. Como é que a gente separa as dívidas como se fossem seções de supermercado? A gente vai olhar para a seguinte característica da dívida primeiro de tudo, como se fosse seco e molhado. Eu vou separar as dívidas que são com bancos e financeiras e as dívidas que não são com bancos e financeiras. Então eu chamo de dois lados primeiro, dívida bancária e dívida não bancária. É a primeira separação que eu faço. Secos e molhados, dívida bancária, dívida não bancária. Depois que eu fiz esses dois grupos, fica com um aqui. A gente já volta para esse aqui. Eu venho para esse aqui e corto no meio. E aí eu coloco aqui em cima as dívidas com garantia e aqui embaixo as dívidas sem garantia. A melhor forma de começar a fazer essa separação é fazer um traço assim e um traço assim numa folha, como se fosse uma cruz, só que não é uma cruz porque ela tem o mesmo tamanho. Então é aqui, ó, um traço assim,
um traço assim, vai ficar 4 quadrantes, tá? Falando difícil, 4 pedacinhos. Então, desse lado eu tenho aqui eu tenho metade, aqui eu tenho metade. Então, desse lado eu vou separar as dívidas em com garantia, sem garantia. O que são dívidas com garantia? Fica aqui comigo que você precisa entender isso para saber por qual dívida que você vai começar a negociar. As dívidas com garantia, bancárias com garantia, são as dívidas que quando você bate o olho no contrato, você percebe que existe alguma coisa que foi dita bem assim para o banco. Senhor banco, a garantia que você vai receber isso é uma casa, é um carro, é um salário, empréstimo consignado, é um salário, cartão de crédito consignado, é um 13º, antecipação de 13º, é férias, antecipação de férias, é imposto de renda, antecipação de imposto de renda. Então, para as dívidas entrarem nesse grupo aqui, significa que o banco, ele não tem só o desejo genuíno do teu coração de pagar ele tem uma garantia. Ou seja, foi atrelado a esse contrato, foi feito um casamento, que você ia pagar aquilo usando algo como garantia. E aí é financiamento de casa, financiamento de carro, crédito consignado, antecipação de 13º, cartão de crédito consignado e tudo que é com algum tipo de garantia. E aí tem uma dívidazinha aqui que às vezes as pessoas têm e não sabem que é com garantia, que são as dívidas que têm o seguinte nome: CDC salário, crédito salário, sempre tem uma palavrinha salário. São dívidas que não estão descontado direto do holerite, do contra-cheque, mas elas têm um pedacinho ali de garantia, onde você autorizou o banco descontar, inclusive da sua conta salário. Esse grupo de dívidas aqui é um grupo de dívidas bem desafiador, porque existe uma garantia. O que significa existir uma garantia? Significa que o banco está numa posição muito mais confortável que a sua. Significa que o banco, se você fizer um atraso, não pagar, né? Ou seja, fizer algum movimento suspeito fora do contrato, eles executam a dívida, eles podem cobrar a dívida de uma forma mais agressiva, inclusive na via judicial. Eu não vou falar linguagem técnica aqui. Eu tô explicando para você como é que você começa a separar suas dívidas para saber qual dívida que você vai negociar primeiro. Então, quando eu tenho os 4 grupos e aqui nesse grupo eu tenho as dívidas com garantia, eu já sei que esse grupo de dívidas são dívidas um pouquinho mais complicadas, dívidas que o banco tá confortável porque ele tem uma garantia sua. Então, dívida com garantia são todas aquelas dívidas que o banco tem alguma garantia que ele vai receber e que se ele não receber, ele pode fazer alguma coisa em sequência, que é tomar a casa, tomar o carro, descontar do salário, descontar de uma rescisão trabalhista e descontar assim que o dinheiro cair, que é o caso das antecipações de 13º e antecipação de IR. Então, se eu vou começar a construir o que eu chamo de mapa de dívidas, que é uma das etapas do método Mais Dinheiro Zero Dívida, que é o método que eu criei, é separar as dívidas por tipo, para que eu possa negociar sabendo o que o banco sabe sobre mim, para que eu possa negociar sabendo quais são as vantagens que o banco tem e quais são os direitos e oportunidades que eu tenho como consumidor. E até aqui é provável que você chamou tudo de dívida. É provável que você olhou e falou: é dívida, é empréstimo. Não é igual. E se eu negocio dívida de consignado do mesmo jeito que eu negocio cartão de crédito, o resultado vai ser: não, senhora, não está tendo essa opção, porque são dívidas diferentes que são tratadas de forma diferente e devem ser negociadas de forma diferente. Talvez esse conceito que eu estou trazendo aqui para vocês seja um pouco desafiador dentro do teu mundo aí, porque até aqui você conhece o mundo tradicional. Qual que é o mundo tradicional? Que o gerente fala e você escuta. Que o banco diz que não tem como reduzir porque o juro já é baixo, o seu consignado já é muito baixo. Onde você talvez entenda e pense que só te resta pagar, que não tem outra opção. Logo que eu comecei essa aula, eu falei para vocês que eu estou trazendo para vocês que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado. Que eu estou trazendo para vocês o que eu, trabalhando dentro do banco, não sabia. Quando um cliente chegava dizendo que estava apertado e queria negociar,
Eu não separava as dívidas dele por tipo. Eu batia o olho no sistema, clicava assim, ó, negociação. Se tava em branco, eu falava pra ele, não tem nenhuma negociação aqui não. O banco só negocia com quem tá em atraso. Eu não sabia que tinha um jeito diferente de negociar, porque eu era gerente. E gerente tem a função de vender produto. Não era que eu era filha da mãe e não queria ajudar o cliente. É que, de fato, o gerente só tem a opção que tá lá no sistema. Se não tem no sistema, o gerente vai dizer pra você que não tem essa opção. E ele não conhece tudo que tem por trás dos bastidores do banco. Coisas que eu precisei viver vários problemas de dívida para começar a entender. E depois de ajudar mais de 3 mil pessoas, ter isso claro como água para poder explicar para você. Quando eu separo as minhas dívidas com garantia, eu já tô vendo aqui que tem uma característica diferente. Dagi, o que vem aqui embaixo? São as dívidas sem garantia. Então aqui embaixo estão as dívidas bancárias sem garantia. O que é uma dívida que não tem garantia? No bom português, a única garantia que o banco tem é a sua boa fé de pagar. É o seu gogó dizendo, ô seu banco, eu sou a dona Augusta, eu vou pagar o senhor, viu? Prometo. O que o banco faz quando ele empresta dinheiro nessas modalidades? Que é cartão de crédito, limite de conta, empréstimo de financeira, por exemplo, PicPay, Geru, Recarga Pay, Just Credit, todas as financeiras emprestam esse tipo de dívida. Chama crédito pessoal, empréstimo pessoal, a característica é não tem uma garantia. As 3 principais são essas que eu falei, tá? Cartão de crédito, que inclui cartão e crediário de loja, limite negativo da conta, aquele valor que fica disponível ali na conta, que quando você usa, você entra no negativo, e o empréstimo pessoal, que é você pegar 10 mil parcelado em 48 vezes. Dando aqui o exemplo. Como que o banco faz? Quando a dívida é com garantia, a tendência é que o juro seja um pouco mais baixo, porque o banco tem uma certa garantia que ele vai receber. Quando a dívida é sem garantia, o banco fala assim, já que sou eu, o banco, sistema financeiro, tá? Já que sou eu que tô assumindo o risco, eu vou te cobrar mais caro para te emprestar esse dinheiro. Então, eu vou te cobrar mais caro porque eu não tenho nada além do seu gogó dizendo que vai me pagar. Então, as dívidas desse grupo aqui são as que têm o juro mais alto. E é por isso que quando você entra no negativo do limite da conta, sua conta fica vermelha, se você fica vermelho R$1.000, você paga R$100. É praticamente um agiota legalizado. É de 8 a 10, dá 8%, porque hoje tem um teto lá que não pode passar de 8%. Então, se eu gasto R$1.000 no especial, eu pago 80. Se eu tenho um especial de 10 mil, eu pago 800 de juro. Se eu tenho um especial de 5 mil, eu vou pagar de 400 a 450 de juro todo mês. E aí você começa a descobrir por que o dinheiro não sobra. Vamos para o cartão de crédito? Se eu não tenho dinheiro para pagar a fatura do cartão, faltou dinheiro para pagar a fatura do cartão, vamos ver como que o banco enxerga isso? Peraí, o Denis comprou 10 mil no cartão de crédito e o Denis não tem dinheiro para pagar. Pô, Denis, fogo, né? Mas, Denis, como eu preciso receber, vou te fazer uma oferta aqui, meu querido. Você vai fazer o seguinte, você vai parcelar a sua fatura, mas você tem que me dar pelo menos R$600. Aí, esses 10 mil que você tá devendo aí, eu vou parcelar para você em 24 vezes de 1.000, beleza? Então, você não precisa me pagar 10 mil. Me dá 1.000 agora e depois você paga mais 23 de 1.000. Faz conta comigo. A dívida do Denis, que era 10 mil, virou 24 mil num parcelamento de cartão de crédito. Mas eu acho que ninguém aqui sabe, ninguém nunca aqui fez um parcelamento aqui, não, né? Ninguém, deve ser o povo que nem me segue aqui que faz essas coisas, né? Que fica devendo 10 mil, faz um parcelamento de fatura que a fatura vai para 24 mil. Só que a pessoa tá tão desesperada para negociar que ela aceita esse parcelamento. E aí nessa brincadeira, o banco ganhou 14 mil reais de juro em cima de uma dívida de 10 mil. E ele não fez nada errado, ele está dentro das regras do sistema financeiro, ele ofereceu para você e você aceitou. Então, peraí, então aqui a Dagi falou que a dívida é de um jeito, aqui embaixo é de outra. É, aqui embaixo é de outra. Então, o cartão de crédito, isso eu falei do parcelamento de fatura. E o mínimo do cartão? Quando você paga o mínimo, a fatura, aquela diferença, então eu tenho uma fatura de 10 mil. O Denis foi lá e pagou 1.000. O Denis ficou devendo 9. Então, o banco vai cobrar 14, 17% em cima daqueles 9. Então, no mês seguinte, o Denis não deve 9. O Denis deve aproximadamente 10.600, 10.700.
Ou seja, os 1.000 que ele pagou não fez nem cócega, ele voltou a dever mais do que ele devia antes, só para pagar o mínimo. E pior, se no mês seguinte o Denis não pagar de novo a fatura inteira, o banco vai socar um parcelamento automático de fatura, que ele tem direito de fazer. O banco tem direito de parcelar a fatura automaticamente depois de 2 meses que a pessoa não paga a fatura inteira. Inclusive, é uma prevenção ao endividamento. A pessoa até pode cancelar esse parcelamento, mas o banco pode fazer. E aí começa a bola de neve da dívida. Mas espera, Dagi, você não vai me ensinar por qual dívida eu começo? Lembra que eu falei que dívida não é toda igual? É exatamente essas características que a gente começa a perceber que para negociar o cartão de crédito parcelado, não é igual para negociar a fatura se eu não tenho dinheiro para pagar a fatura inteira. São 2 universos totalmente diferentes. Ao você parcelar a fatura, você faz um empréstimo. Você não sabe, mas é um empréstimo. É um empréstimo dentro do cartão de crédito. Dito isso, o que mais que eu tenho aqui? Os empréstimos em si. Que você foi lá, estava precisando de 10 mil reais, você bateu lá no PicPay. Oi, PicPay! O PicPay tem um empréstimo para você. Pega 10 mil para pagar 48 vezes de 500. Mesma história, peguei 10 mil para pagar 24 mil. E aí, essa dívida, mais do que duplicou, né? Então, era 10 mil para pagar 24. Esses são os empréstimos pessoais. Então, aqui, dentro daquela separação que eu fiz, lembra? Bancária e não bancária. Dentro das bancárias, esse grupo aqui, por mais óbvio que possa parecer, é o grupo de dívida que arranca o seu couro. Eu falo sempre assim no linguajar aqui mato-grossense. É o tipo de dívida que queima a sua careca no sol. É o tipo de dívida que faz com que você falte dinheiro para pagar o mercado. Porque com o salário do Denis, vamos dizer que Denis ganha 5 mil por mês. Como é que Denis vai pagar tudo isso e ainda vai fazer um mercado? Poder comprar o que ele precisa no mercado? Normalmente a conta não fecha. E quando eu começo a entender isso, eu posso pensar assim, bom, peraí, eu tenho uma dívida de consignado que é longa, mas o juro é tanto, e vamos dizer, 1,50 e a parcela é 2 mil. Nossa, é alto. Mas o cartão de crédito, eu pago 2 mil e mês que vem eu tô devendo a mesma coisa. Então, peraí, quem é pior? Parece lógico, né, que é o cartão. Será que é o cartão? Calma que eu não terminei ainda. Então, eu coloco as minhas dívidas nessa disposição aqui, de 2 grupos, com garantia e sem garantia, tudo que é bancário. Aí eu venho para o outro lado. O que é esse outro lado? Tudo que não é bancário. Então, tudo que não é bancário vem aqui. O que não é bancário, Dagi? De novo, eu divido no meio. O que vem aqui em cima? Pessoas. Peguei um empréstimo com alguém, peguei dinheiro com agiota, seja um agiota do bem ou um agiota não do bem, peguei dinheiro com a minha irmã, usei o cartão de alguém. Isso tudo entra nesse grupo aqui. E o que entra aqui embaixo? Dívida que te dá problema se você atrasar. O que acontece se eu atraso a luz? Eu vou ter a luz cortada. O que acontece se eu não pago meu IPTU? Eu posso até ter um processo lá da prefeitura. O que acontece se eu não pago o documento do meu carro? Eu paro na Blitz e eles pegam meu carro. O que acontece se eu não pago o plano de saúde? Eu perco o plano de saúde. O que acontece se eu não pago o condomínio? O condomínio me executa na justiça, eu posso perder meu imóvel. É grave dever condomínio. Então, aqui embaixo entram as dívidas que, se atrasadas, são uma dívida. Eu brinco sempre com as pessoas que esse grupo de dívidas aqui é quando você está com essas dívidas em atraso. Então, a luz venceu, você não pagou. O IPVA venceu, você não pagou. O plano venceu e você não pagou. A partir do momento que aquela despesa se tornou uma dívida. E elas estão aqui nesse grupo de dívida com consequência grave. Eu chamo de grupo de dívida com consequência muito grave. Dagi, bastante informação que você trouxe aí. Resume pra gente. Pra que eu preciso saber de tudo isso? Se você prestou atenção mesmo no que eu falei aqui, você percebeu que a todo momento eu falei dívida, o que acontece se a pessoa não pagar, dívida, quanto a pessoa paga se ela não pagar. Dívida, o que acontece se a pessoa não pagar. Então, basicamente, quando eu monto um mapa de dívida e eu consigo entender, eu tenho a humildade de entender que na minha vida inteira eu fiz os empréstimos, eu fiz as dívidas, eu fiz tudo que eu fiz
sem entender de fato aquilo que eu estava assinando, aquilo que eu estava contratando. Por quê? Porque eu nunca me ensinaram educação financeira e, para piorar, eu confiei no gerente. Tudo que o gerente falou, eu fiz. O gerente falou que era bom antecipar o 13º, que eu já ia poder gastar o dinheiro que era meu mesmo, que eu ia receber. Eu fui lá e assinei. Quando eu começo a separar isso, eu não preciso nem saber taxa de juros para eu bater o olho no mapa e começar a entender no meu mundo, ou seja, no seu mapa, no teu mapa de dívidas, qual é a dívida que está pegando fogo. Agora sim, qual é a dívida que está fazendo com que eu passe dificuldade para o básico dentro do mês. Então, todas as vezes que eu vou falar de qual dívida negociar primeiro, eu falo sempre para as pessoas assim, essa é a pergunta que você quer saber a resposta. Só que para chegar na resposta depende do teu caso. E muitas vezes você não tem clareza do teu caso. Porque você não sabe mesmo e tá tudo bem não saber, o problema é continuar não sabendo. E aí quando eu entendo cada uma das minhas dívidas, eu começo a entender que talvez o que tá mais doendo para ele é o cartão de crédito. Porque ele recebe, ele até tem consignado, mas ele recebe, paga a fatura do cartão e não sobra dinheiro para nada. Ah, Dade, então é o cartão de crédito que o João tem que negociar. Pô, pro João parece ser óbvio. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês. Tem algumas pessoas que elas têm o cartão de crédito consignado. O que isso significa? Que todo mês, 5% do salário dela vai para pagar um cartão e aquele cartão, esses 5% que ela paga, não diminui a dívida em nada. A dívida não diminui, eu chamo essa dívida de dívida câncer. Porque ela tá pagando só o mínimo desse cartão. E esse cartão custa R$500 por mês. Aí, o João tá brabo porque ele tá pagando o juro do cheque especial, ele tá pagando o cartão de crédito parcelado, mas todo mês o João tem uma dívida que às vezes, se ele fizer uma coisinha, aqueles R$500 para de ser um dinheiro indo pro ralo todo mês e vira uma negociação de dívida, que é a negociação do cartão consignado, por exemplo. E o cartão consignado desconta na folha. Ou seja, Dade, então se o João está endividado com cartão de crédito e com cartão de crédito consignado, você começa pelo cartão de crédito consignado? Sim, tem que fazer os dois meio que ao mesmo tempo, mas o cartão consignado é uma dívida que está sendo paga de forma inútil. Ele paga todo mês e o dinheiro some. E aí eu começo a pensar com a minha cabeça e não com a minha emoção. E eu vou falar sobre isso agora para vocês. Por que cargas d'água se parece tão simples eu começar pela dívida mais cara, ou pela dívida que a parcela é mais alta, ou pela dívida que eu tô mais urgente para negociar, por que a Dade tem que dar uma aula sobre tipo de dívida? Por quê? Porque, em geral, as pessoas acabam naturalmente buscando negociação de dívida por emoção, sem estratégia. Se você percebe, eu começo aqui as minhas aulas falando: olá, eu sou da GL Vipert e eu ajudo as pessoas a sair, eu trago técnicas e estratégias para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Técnicas e estratégias. Durante toda a tua vida financeira, isso eu tenho certeza, porque eu trabalhei no banco e eu faço isso aqui há um bom tempo, eu trabalhei no banco 9 anos e tô na internet há 5, 6. As pessoas, elas falam assim: eu quero negociar, eu quero fazer o salário sobrar, eu quero reduzir o juro. Tudo na base da emoção. Aí eu pergunto para a pessoa assim: me fala exatamente qual é o custo efetivo total de cada uma das suas dívidas. Você sabe? Aí a pessoa já trava, né? Eu atendo aqui às vezes ao vivo, ela já trava. Tá, não sabe o juro, né? Mas e aí? É consignado ou com garantia em salário? A pessoa trava. Aí eu pergunto: tá debitando na folha ou tá em conta? A pessoa fala: ah, não, esse tá em... Não, peraí. É consignado, mas tá debitando na conta porque a margem tá negativa. Ou seja, a pessoa não tem clareza mesmo. E é compreensível, a culpa não é sua. Ninguém te explica isso normalmente. No banco não te explicam isso. E aí, quando você começa a entender e olhar de forma fria, e eu quero dizer pra você que é muito difícil olhar para suas dívidas de forma fria, principalmente quando você tá dentro do olho do furacão, passando pelo problema. Então, assim, negociar a dívida de forma emocional, o resultado é gerente dizendo que não tem outra opção, ou pior, você entrando dentro do banco para pedir uma ajuda porque você está muito enrolado, saindo de lá com uma negociação que juntou todas as suas dívidas numa parcela só e triplicou a sua dívida. Quem já caiu nisso vai dizer assim: verdade. Porque já caiu numa massificada, num crédito unificado ou no sob medida, que são os 3 mais famosos aí dos bancões, que é juntar toda a dívida com um suposto juro mais baixo, e quando você vai ver, os 30 mil que você devia virou 90. Como é que eu sei isso?
Eu trabalhava lá e fazia isso para as pessoas e eu fiz isso, né? Juntei todas as minhas dívidas numa parcela só e os 30 mil que eu devia entre cartão de crédito, limite, empréstimo consignado, virou 90 mil reais. 3 vezes mais. Quantos anos, né? Eu não levei para pagar esses 90 mil? Eu te digo, 4 anos e alguns bons potes de remédio tarja preta. De tanto que foi doido enxergar isso e não ter o que fazer. Porque não tinha essa opção, não tinha como reduzir o juro. E tinha. Eu só não sabia. Porque afinal de contas eu trabalhava para eles, né? Eu devia pro meu chefe. Como é que eu ia saber um jeito de pagar eles mais barato? Eu não sabia. E quando eu sempre brinco, né? Que aqui eu posso ficar descendo a lenha dos bancos, mas eu tô chamando a responsabilidade para você. Para que você possa agora olhar suas dívidas e com base na sua situação ir avançando. O que mais eu preciso saber, Dagi? Eu já tenho uma ideia aí das minhas dívidas, às vezes até você já me acompanha há um tempo mais. O que mais que eu preciso saber e que precisa estar claro para mim? Quando eu estou com o meu mapa na mão, lembra que eu falei, emocionalmente é normal você querer ir negociar a que tá gritando mais, a que vence amanhã, todas essas coisas. Só que quando você olha para a tua vida e olha para o teu mapa, é fácil você perceber o seguinte, peraí, o que está acontecendo com o meu salário? Responde aí para você. Estamos no começo do mês, eu tô gravando essa aula no começo do mês, mas se você estiver vendo ela no gravado, tá tudo certo. O que aconteceu com o seu salário logo que ele caiu? A primeira coisa que você vai falar é que veio um monte de desconto, né? Eu adoro ouvir minha mãe falando isso. Ela fala assim, ô minha filha, minha mãe nem tem consignado. Ela fala bem assim, ai minha filha, é muito desconto. É muito alto o imposto de renda. Por quê? Ela olha o contra-cheque, vê aquele salário bruto e no final de contas vê, poxa, eu ganho isso, mas no final das contas é depositado só isso. Isso que ela não tem consignado. Imagina se ela tivesse mais 30%, 40% entre cartão consignado e empréstimo consignado. Aí que ela ia reclamar mais ainda, que muito provavelmente é o que você está passando. Mas é só você lembrar, opa, peraí, mas tudo bem, tem um monte de coisa descontando em folha. Quanto que cai limpinho para mim? Cai 3 mil, que seja. Vamos dar um exemplo aqui, cai 3 mil. Quanto que é a fatura do cartão de crédito sua? 2 mil. Quanto que é seu aluguel? 700. E aí tem parcela de carro, transporte, mercado, acabou. Não vai fechar. Aí você tá aí no que eu chamo de caos financeiro. Aí você vai falar, poxa, Dageli, mas você me chamou aqui para descer a lei em mim? Não, respira comigo aqui. Quem tem consignado, eu não dei o exemplo da minha mãe aqui à toa, não. Quem tem consignado, a minha mãe reclama do imposto de renda, né? Ela fala que o governo desconta muito do trabalhador. Ela fala do imposto de renda específico, né? Mas quem tem muito consignado, por exemplo, tem como padrão olhar para o conta-cheque e ficar batendo assim, ó. Porque meu problema é o consignado. Porque o consignado leva 30% da minha renda. Porque o consignado, porque eu preciso negociar o consignado da GL, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso negociar o consignado. É um movimento natural. E é errado. Porque o consignado, olha o que eu falei no começo na nossa aula, é uma dívida com garantia. Que a taxa de juro tende a ser mais baixa. É um empréstimo regulado por lei específica. Em hipótese alguma, esse empréstimo vai sair da sua folha e pode piorar um pouco mais, né? Eu sempre brinco, peraí, Dai, você não vai me ajudar? Você vai me desmotivar? Não, vou bater a real para você. Pode piorar um pouco mais. O empréstimo consignado, quando eu consigo uma redução através de uma técnica de negociação chamada portabilidade, que eu não vou falar dela aqui, que inclusive foi o tema da aula de ontem, você pode pesquisar no meu YouTube, no meu Instagram que você vai achar, a portabilidade reduz a dívida sim, mas o impacto na parcela que desconta dali é baixo. Trocando aqui pelo conta simples, se hoje você paga 200 de consignado, digamos que a gente consiga diminuir essa dívida pela metade. Você vai pagar 100. A diferença vai ser muito pequena. Mas no meu caso eu tenho 3 mil de consignado. Massa! Digamos que a gente consegue reduzir para 2.500. A diferença, o impacto no salário líquido ainda é pequeno. Então o consignado, de cara, já vou te dizer, não é, independente do seu caso, a primeira dívida que você vai buscar reduzir. E talvez você tá me ouvindo aí, você já vai sair da live. Porque você vai discordar de mim. Você vai dizer assim, não, mas você tá louca. Porque pensa como que seria a minha vida se os 30% hoje que vai pro banco ficasse pra mim. Aí eu vou dizer pra você, bem-vinda à vida adulta.
Bem-vindo à vida adulta. Como seria se o meu aluguel eu não precisasse pagar? Como seria se a gasolina, o posto colocasse de graça? Esse dia eu fui abastecer o carro, o cara tava tão simpático comigo, quase que eu falei pra ele, não me cobra não, moço, posso ir embora? Toda vez que eu vou passar o cartão por aproximação, eu falo assim, é agora que eu saio correndo pra não pagar? Porque demora um tempinho pra passar. Então assim, essa é a vida adulta. Aí você tem duas opções na sua vida. Ficar procurando uma solução mágica e vazia pra começar reduzindo seus consignados, ou entender com tudo que eu falei aqui pra você que o consignado é uma dívida muito engessada e que existe sim técnica para reduzir ele, que a portabilidade é uma delas, mas que não é a primeira dívida que você começa. Imagina se hoje a sua casa tem duas portas. Ela tem a porta da frente e a porta do fundo. Ela tem duas portas. E aí a gente descobre que vai ter um assalto na sua casa. Tem alguém planejando um assalto da sua casa. E aí, você tem duas opções. Não saber que porta ele vai entrar, ou você tem como ter acesso à informação de que ele vai entrar pela porta da frente. E aí você chama a polícia e bota a polícia lá na porta da frente. Porque a porta do fundo você só tem uma opção. Uma porta só pra você escolher. E qual informação que você prefere? Você prefere não saber que porta que ele vai entrar? Ou você prefere saber que ele vai entrar pela porta da frente e você fazer tudo que depende de você para evitar que ele entre na sua casa? Percebe que quando você descobre que o consignado não é a primeira dívida que você começa, você agora olha para a porta certa e olha para a porta que verdadeiramente vai ajudar você a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? Aí você deve estar se perguntando, pô, Degésia, você falou tudo isso para dizer que eu não começo pelo consignado? É porque ao longo da minha experiência, eu divago que aqui tem várias pessoas que querem reduzir o consignado. Quer ver? Quem aqui gostaria de pagar metade do que paga de consignado hoje? Escreve eu. Vocês vão ver agora. Eu. Por quê? É intuitivo. É a pessoa querer ir na dívida que representa junto. Assim contar, turma, que quando você tem um monte de dívidazinha, você vê assim, 200 do cartão Nubank, 2.000 do Itaú, 300 do limite da conta, 200 do cartão da Riachuelo. Você vê um monte de parcelinha. O consignado você vê R$3.000. Você vê ele cheio. Tem um livro que chama Psicologia do Dinheiro, que ele fala que para o nosso psicológico é sempre melhor ver 12 vezes de 100 do que ver 1.200. É por isso que quando tem propaganda da Casas Bahia, é assim, ó. Tenha hoje o seu sofá por apenas 12 vezes de R$199. Casas Bahia, feito para você. Entendeu? Porque é muito... Se você chegar assim, ó, agora outra propaganda... Tenha hoje o seu sofá por apenas R$1.200. O cérebro já pensa, putz, R$1.200, vou ficar sem sofá mesmo. Agora, 12 vezes 199, tô dando um exemplo aqui pra vocês, tá? Então, quando eu começo a entender que psicologicamente eu tô olhando pro lugar errado, porque eu fui doutrinada assim, porque a minha mente até me engana, ela faz eu olhar pra lá, aí pronto, eu já sei a porta, eu já sei que eu não olho pra cá. Então, querendo ou não, tudo que eu falei aqui foi pra dizer pra você assim, ó, deixa o consignado em segundo plano na hora de começar a negociar suas dívidas. Você deixa ele praticamente por último. Praticamente por último. Por quê? Aquele monte de dívidazinha que você tem aqui embaixo. Então que, ó, eu tenho 4 grupos de dívidas. Então aqui eu tenho as sem garantia, aqui eu tenho as com consequência severa, aqui eu tenho com pessoas. Agora, dos 4 grupos, eu tenho 3 para começar a olhar. E aí eu vou responder para você. Se você está devendo hoje um agiota e você está com parcelamento do cartão de crédito, você está mantendo, os dois estão em dia. O agiota você está pagando só o juro. Ou seja, todo mês você vai lá e paga só o juro, só o juro, só o juro. Aqui você tem um cartão de crédito, que você está parcelando ele. O juro já está estratosférico, uma bola de neve, mas todo mês você vai lá e parcela a fatura. Todo mês você tá contando que uma hora vai dar para resolver essa parada aqui. Tá na bola de neve. Qual dessas duas dívidas você acha que é mais urgente você negociar? Agora eu joguei a bomba no colo de vocês. E aí, entre um agiota e um cartão de crédito, qual que eu escolho negociar primeiro? Você tá com o IPVA do seu carro atrasado. Já tem 2 IPVAs atrasados. Você sabe que se parar numa blitz, você não sai. Aí eu tenho o IPVA e o cartão de crédito. Qual que você negocia primeiro? E quando você começa a entender isso, eu sempre digo para as pessoas o seguinte. Existe sempre uma boa e uma má notícia. Existe sempre uma boa e uma má notícia. A boa notícia
é que tem jeito. Eu sempre falo, tem como você negociar todas, sem precisar ficar fazendo roleta russa, né? Pra ver quem que você vai negociar. Mas a primeira notícia é que a notícia ruim é que você não vai começar por onde você quer. Você vai começar por onde precisa. E é muito legal ouvir vocês por ver o quanto quando eu coloco agiota e cartão, vocês me respondem, a maior parte respondeu agiota. Agora quando eu coloco IPVA e cartão, a maior parte me responde agiota. Aliás, isso responde IPVA. Só que quando eu falo, e entre os 3 cartões que eu tenho um no Itaú, um no Banco do Brasil e um no PicPay. Por qual que eu começo? E tudo isso que eu expliquei pra vocês, turma, é porque essa aula não é uma aula facinha de fazer, tá? Não é uma aula mamãozinha com açúcar. 5 dicas pra você saber. Lembra que eu falei que depende do seu caso? Tudo aqui vai depender do seu caso. Por quê? Agora que vocês entenderam os 4 grupos de dívida, vocês começaram a entender que é de acordo com a gravidade de cada uma delas. Só que agora vamos bater a real aqui. Na sua vida até hoje, quando você esteve diante de, meu Deus, eu tô devendo o cartão, eu tô no negativo do cheque especial, o que que eu faço? Na hora que você olhou isso, muito provavelmente até aqui, ou você foi procurar o gerente, ou você parcelou a fatura do cartão, ou você simplesmente cobriu o cheque especial e voltou a usar, ou pior, você simplesmente deixou de pagar. Ou pior, você vem na internet, igual a Carmen fala na melhor das boas intenções aqui, perguntando como é que tira juro. Aí eu vou brincar com você, Carmen, para tirar juro de dívida só chamando o Papai Noel. Entendeu? Porque tirar juro não tem como. Tem como reduzir. Tirar não. Papai Noel só dezembro mesmo. Só para as criancinhas. Para adulto tem negociação de dívida. E eu não tô falando isso de grosseria, tá? Tô brincando mesmo, tá? É só para dizer assim, não tem mágica. E aí tem estratégia e técnica. Se não tem mágica, tem o quê, Dagi? Estratégia e técnica. Agora, pelo amor de Deus, Dagiele, me fala aqui o que eu faço, né? O que eu faço? Quando eu apresentei os 4 grupos de dívidas para vocês, eu falei, ó, olha a consequência de cada um deles. O grupo de dívida que tem menor consequência é o grupo de dívida sem garantia. É esse grupo aqui. E justamente é o grupo que tem maior juro. Então, é provável que você tenha um empréstimo com 2% de juros aqui e você tenha um consignado a 2,5%. O consignado tem um juro mais caro. Aí você quer resolver o consignado. Ou, aqui embaixo, você tem um empréstimo com taxa de juro a 8%. Nossa, que caro esse empréstimo. Peguei 10 para pagar 30. Você quer resolver ele. Mas o cartão de crédito está te cobrando 17% ao mês por atraso de fatura. E aí você tem esse grupo de dívida aqui, que eu costumo dizer que você tem 2 opções. Ou você fica passando, eu falo assim, ó, ou você fica igual o pirulito, passando a língua assim no pirulito, ou você morde, aperta e engole. O que eu quero dizer com isso? Ou você vai continuar aí pagando o mínimo do cartão, parcelando a fatura do cartão, cobre conta e entra no negativo de novo, pagando a parcela do empréstimo, que seja atrasada, enquanto o seu carro muitas vezes está com o documento atrasado, a parcela do carro está atrasada, a escola do seu filho você não pagou, o IPVA está sem pagar, o condomínio já está atrasado há 15 dias, a conta você paga uma para não cortar a outra, a conta de luz você paga uma para não cortar, mas tá com 2 acavaladas atrasadas, ou você resolve o que está realmente ferrando com tua vida, e você provavelmente não percebia. E aí ou continuar pagando mini incêndio, apagou um incêndio, como é que eu arrumo dinheiro para pagar? Vou renovar o consignado. Ou joga uma bomba em cima das dívidas, eu falo, que eu chamo isso de técnica de negociação, e vai resolver esse grupo de dívida aqui, que são o grupo de dívida sem garantia. Então, Dagiele, por qual dívida... Tá aqui o tema da live de hoje, eu sempre olho para eu não esquecer de falar igualzinho eu prometi, né? Que eu prometi que eu vou dizer isso, eu vou dizer. Qual dívida negociar primeiro quando o salário não sobra? A primeira dívida, as primeiras dívidas que devem ser olhadas e negociadas são as dívidas do grupo de dívidas sem garantia. Porque eu preciso imediatamente, tipo assim, ó, não tô falando para não pagar, tá? Pelo amor de Deus, não vou dizer que eu tô dizendo para dar o calote. Levantar e falar, peraí, se eu continuar pagando o mínimo do cartão,
eu vou me ferrar. Se eu continuar pagando o juro do cheque especial e todo mês entrando nele, o juro do negativo, eu vou me lascar. Eu nunca vou sair disso aqui. Se eu continuar pagando esse empréstimo com taxa de 8 de juro do jeito que tá, eu não sobreviver. E aí eu tô pronto para falar, cara, eu tô com um monte de dívida. A minha vida tá um caos financeiro. Eu devo carro, eu devo consignado, eu devo casa, eu devo agiota, eu devo pessoas. Se você não deve tudo isso, você deve algum desses. A escola, eu tenho plano, eu tenho imposto, eu tenho um monte de coisa atrasada. Eu tenho cartão, 4, 5 cartão. Meu Deus, eu preciso resolver isso. Por onde eu começo? Eu começo pelas dívidas sem garantia. Por quê? Eu vou ter que, nas dívidas que eu tenho, a maior influência, conseguir negociação primeiro. São as primeiras dívidas que eu consigo ter uma influência direta para fazer alguma coisa. Por quê? Consignado não sai da folha. Antecipação de 13º desconta direto. Antecipação de férias também. Cartão consignado desconta da folha. Empréstimo de carro. De casa eu tenho que pagar, senão eles vão tomar minha casa e meu carro. Vou enfrentar um processo judicial. Imposto, escola, plano, tudo tem uma consequência. Então, peraí. O cartão é uma dívida que eu dei a minha palavra que eu vou pagar. E aqui eu não ensino ninguém a não pagar dívida. Eu não ensino ninguém a parar de pagar e simplesmente deixar o nome sujo e depois negociar. Porque quem faz isso corre o risco de ter um processo judicial. Eu não vou ensinar isso para você. Quer fazer por sua conta e risco? Boa sorte, eu não vou ensinar. Mas o que eu me propus aqui a dizer para você é: o único grupo que você tem isso aqui, o único grupo de dívidas que você tem isso aqui, de poder para parar e falar assim, banco, vem cá. E isso não é feito conversando com o gerente, não. É técnica de negociação. Eu não consigo pagar vocês e tudo isso aqui que eu tô devendo. Preciso negociar com vocês. Só que o mais tradicional acontecer é as pessoas fazerem do jeito errado. Elas pegam o telefone, liga pro banco. Banco, seguinte, tô devendo aí, não tem dinheiro pra pagar? Tem como parcelar? Ah, senhora, não tem essa opção não. O banco só negocia com quem tá em atraso. Mas a senhora pode fazer o quê? A senhora pode parcelar. Vem na sua fatura, ó, tem uma opção aí. Que a senhora, quanto que a senhora tem? Ah, R$300, parcela. Limite da conta é a mesma coisa. Não, fica tranquila, a senhora cobre, vai cobrar o juro. E aí depois a senhora, quando a senhora receber um dinheiro, a senhora cobra. Não tem o que fazer, só o banco só não tem como fazer. Todas as vezes que você liga, você escuta uma resposta ali direto. Daj, então peraí, como é que eu começo a negociar? Então assim, ó, essa é uma aula que eu trouxe esse assunto para vocês. Então a resposta dessa aula, com tudo que eu falei para vocês é, primeiro ponto, eu não negocio primeiro com quem eu quero. Eu não negocio primeiro com quem eu acho mais importante. Eu não negocio primeiro com quem tem o juro mais caro. Eu negocio primeiro com a dívida que eu tenho maior influência de conseguir uma negociação. A dívida que eu tenho mais poder de tirar o controle remoto da mão do banco, que são as dívidas sem garantia. São as dívidas que têm o juro mais caro, aí eu posso dizer que são as dívidas que têm o juro mais caro. Agora eu posso dizer. Só que isso também não é uma verdade absoluta. Porque pode ser que tenha uma dívida sua de carro, por exemplo, que é bem mais cara que um outro empréstimo. Mas eu não posso começar pelo carro. O carro eu não vou conseguir ter uma influência rápida no carro. O processo de negociação, o caminho de negociação de uma dívida de um carro é estreito e demorado. E a chance de você ter um resultado rápido é pequena. Agora, nesse grupo de dívida aqui, a minha influência é muito maior, que são as dívidas sem garantia. E aqui eu deixo bem elencado cartão de crédito, limite da conta e os empréstimos sem garantia. E aí, quando você entende isso, você pensa assim, tá, Daj, beleza, então como é que eu começo a negociar, né? Tudo que eu falo aqui nas minhas redes sociais é exatamente para que você possa entender que é possível para você negociar e que você possa dar os primeiros passos. Com isso, claro, a gente tem clareza de que é aqui que eu vou começar. E em ordem de prioridade, qual que seria o segundo grupo de dívida que eu ia atacar? Aí, de fato, a resposta é mais depende ainda. Por quê? Vão ter pessoas que vão preferir negociar um agiota primeiro, de repente até conseguir o dinheiro para eliminar o agiota, ou a pessoa que tem uma compra no nome de um parente que vai... E aí, dos 3 grupos aqui,
que eu falei, fora da sem garantia, vai depender mesmo da situação de cada um e, obviamente, depois de dar uma tratativa, ou seja, escolher uma técnica de negociação para o cartão, para o empréstimo e para o limite da conta, depois a gente pode ir sim para o grupo das dívidas com garantia, ver as possibilidades que tem. Inclusive, ontem eu falei um pouco sobre as possibilidades do consignado, consegue olhar as dívidas com parente, com agiota, dívida com consequência severa, só que aí, de verdade, é cada um. Às vezes a pessoa vai escolher olhar o IPVA do carro e a pessoa que ela tem uma dívida no nome da pessoa. Às vezes ela fala, não, Daj, eu não tô devendo pessoa, eu não tô devendo o carro, eu vou olhar o consignado. E aí eu posso ir para o próximo grupo de dívidas até que eu tenha dado uma tratativa para cada uma das minhas dívidas. Então, quando eu criei o método Mais Dinheiro Zero Dívida, eu da GL como consultora financeira lá em 2017, eu tinha muitas vezes dificuldade de mostrar para o meu cliente que ele tinha que começar primeiro por aqui, porque é óbvio que ele vinha me procurar e queria mexer no consignado. E aí eu lembro que teve um dia que eu peguei uma mesa, né, uma mesa tipo essa aqui que eu tô, e eu abri as dívidas da pessoa e falei, ó, se você não pagar isso aqui, vai acontecer isso. Se você não ter que lá, vai acontecer isso. Isso aqui, aí eu fui distribuindo os contratos. E aí foi quando eu comecei a separar as dívidas por nível de consequência, que eu chamo, né? Porque aí ficou mais fácil de explicar, as pessoas começaram a entender e aí falaram, opa, peraí, então realmente, se eu consigo pegar esse cartão que tá parcelado, 3 parcelamentos de fatura, que tem um saldo imenso, que eu tô devendo 14 mil reais, e eu consigo dividir esses 14 mil reais sem triplicar a minha dívida, sem que eu tenha que pagar um valor muito alto por mês, poxa, aí minha vida vai ficar mais tranquila. Então, assim, quando você começa a enxergar isso, você percebe que, resumo da ópera aqui, que você tá trabalhando pra caramba e que a maior parte do seu salário, por mais que você pense que tá indo pro consignado, tá indo para cartão de crédito, limite de conta e empréstimos sem garantia, que são os empréstimos pessoais. E aí, quando eu começo a olhar para isso, eu começo a negociar a dívida que é mais urgente para mim. Só que, para que eu possa começar a negociar esse grupo de dívidas, automaticamente eu preciso proteger o meu salário, que é um dos temas que eu falo bastante aqui. Então, assim, o que eu recomendo que você faça com o que a gente aprendeu aqui hoje? Que você monte o seu mapa de dívidas. Daj, eu nem sei direito se a minha dívida é com garantia, se a minha dívida é sem garantia, se a minha dívida é com juro alto ou com juro baixo. Eu sempre falo para os meus alunos que vai pelo simples. Começa a olhar lá no banco que você recebe salário hoje, que seu salário entra. Quais são as dívidas que você tem lá? Por exemplo, ó, a Cida tá falando, eu tô com 3 parcelas em atraso do carro. Cida, essa é a sua prioridade, mas muito provavelmente você não está conseguindo pagar o carro porque está priorizando outra coisa. Cadê o dinheiro que você rala tanto para ganhar? Cadê o que você fez com o seu salário nesse mês? Você vai dizer, eu recebi, o banco debitou isso, não sobrou para pagar o carro. Então, por isso que eu falei que logo que você identifica qual é o grupo de dívidas que você tem mais um volume de dívida maior, o próximo passo é proteger o salário. E inclusive, eu falo muito aqui de proteção salarial, que é você proteger o seu salário através de uma conta salariedade. Para que eu tenho que proteger o meu salário? Enquanto o banco tem livre acesso ao teu dinheiro, ou seja, ele mexe na tua conta porque você autorizou, fica realmente muito mais difícil ele negociar com você. Por quê? Quando você dorme, você está sem dinheiro na conta. Aí você acorda, seu emprego deposita o salário e aí depois você perde o salário. Né? O banco desconta tudo, você nem vê, porque tá no débito automático tudo. Ou se não tá no débito automático, você deu a autorização ali pro banco descontar. Não sobrou, o que você tem que fazer? Entrar de novo no especial. Então, assim, ó, eu sempre falo que existe um passo a passo, existe literalmente, né, um passo a passo para você ir resolvendo as questões. Só que enquanto você não vê, né, enquanto você não vê o que precisa ser visto, fica correndo atrás do rabo, fica roda e não sai no lugar. Nada e morre na praia. Então, quando eu explico o mapa de dívidas, é para explicar que do jeito que tá hoje, não é você que manda no seu dinheiro. Do jeito que tá hoje, você tá assim, meio que tentando entender o que tá acontecendo com você, tentando entender cada uma das suas dívidas,
tentando entender, inclusive, o que você faz ali. Todo mês é um sufoco. O que eu faço esse mês? Quando você começa a desenrolar esse bombom, eu brinco, desenrolar essa bagunça toda, você começa a ter clareza para enxergar o que está acontecendo com você. E ordem importa. A ordem de fazer as coisas importa. Então, não tem como você fritar o alho do arroz depois que ele está cozinhando. O gosto do alho não vai ficar no arroz. Então, o que a gente faz primeiro? Frita o alho, põe o arroz, doura o arroz, depois põe a água. Não dá para fazer o contrário. Então, com relação à dívida, é a mesma coisa. Não tem como fazer do jeito que você quer. Tem que fazer do jeito que funciona. E aí, o jeito que funciona, você tem dois. O jeito do banco, que é ele te ligar e oferecer mais empréstimo, não tem como negociar, ou você procurar um jeito diferente. Eu, da GL, ensino um jeito diferente. Um jeito mais rápido e mais simples. É o que eu procuro trazer aqui. Então, por exemplo, tem aluno meu aí. Eu não ensino isso lá no curso, meus alunos, que o mapa de dívida é uma das primeiras coisas que você faz. E desse jeito que eu falei aqui, ó, um mapa de dívida simplificado. Um mapa de dívida para que você possa entender de fato quais são as dívidas suas, as que você tem, e quais são as mais graves pro seu caso. Porque, como eu falei no começo da aula, o seu caso não é igual ao de outra pessoa. Seu caso é o seu caso, o caso da outra pessoa é o caso da outra pessoa. Muito obrigada pela presença de vocês. Fico feliz, né, pelos vários feedbacks que vocês receberam, que vocês me deram. Recomendo que vocês façam a atividade de começar a visualizar a dívida de vocês por tipo, por categoria, para que vocês possam ir avançando um passo de cada vez para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, tá bom? Super beijo para quem tá me acompanhando no YouTube. Obrigada pela presença de vocês e também para quem tá me acompanhando aqui pelo Instagram. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.